Oi, oi, para você que está aí do outro lado, tudo bem? Hoje vamos falar de rinoplastia. É o terceiro vídeo que eu falo sobre isso para falar sobre a minha cirurgia. No primeiro vídeo eu falo sobre as minhas consultas médicas, dou várias dicas lá de como eu escolhi o meu cirurgião, várias decisões, como foi para tomar. No segundo vídeo eu falo sobre o pós-operatório imediato, né? As primeiras semanas ali, que são as mais complicadas. Conto como foi a minha cirurgia também. E agora que eu estou aí no meio do caminho, digamos assim, né, para cicatrização, porque é mais ou menos um ano que leva para cicatrizar o nariz, né? Muitos sabem disso. Resolvi fazer esse vídeo para contar como foram esses primeiros 6 meses, tá? Essa metade do caminho aí já percorrida. Então eu vou contar aqui para vocês as sensações, se eu tiver algum problema, também pelo fato de estar morando fora do país onde eu fiz a cirurgia. Eu sei que é o caso de muitas pessoas, ou muitos têm interesse em saber como é, né? Como proceder, se acontece alguma coisa. Vou contar para vocês, enfim, tudo, né? E o progresso da cirurgia, como foi, se eu já me sinto arrependida ou não, né? Se eu já me sinto satisfeita ou não. Então, para quem faz cirurgia ou pensa em fazer, sempre é interessante saber sobre outras pessoas, né? O relato de outras pessoas, para poder ter um conhecimento mais geral aí do que pode acontecer ou não. Claro que cada caso é um caso, eu vou repetir isso 1000 vezes aqui nesse vídeo, né? Tenha isso bem em mente, mas sempre é bom saber a experiência de outras pessoas. Então, se você tem interesse sobre o assunto, vai gostar desse vídeo. Se está chegando agora no canal, meu nome é Elisiane e neste canal eu dou dicas de beleza e falo bastante também sobre transição capilar para os cabelos brancos. Então agora, vem pro vídeo. Eu tô aqui, né, maquiada, como vocês podem ver, e eu faço sim uma correçãozinha no nariz para afinar um pouquinho a ponta, e mesmo assim não afina muito, como vocês podem ver, não é? Mas eu fiz um videozinho sem maquiagem que eu vou mostrar, vou colocar daqui a pouco aqui para vocês verem como que está o nariz realmente, né, sem nada de maquiagem, tá certo? Bom, gente, quanto ao formato do nariz, o que eu pude observar dentro desses 6 meses, né? Se vocês assistirem o meu segundo vídeo da rinoplastia, que daí eu já fiz, né, a cirurgia, e vocês vão ver que não tem muita diferença não daquele vídeo para agora. Eu acho que diminuiu um pouquinho, acho que tá um pouco melhor, mas no meu caso, eu tô percebendo que não tá dando muita diferença não, conforme vão passando os meses, eu não vejo muita diferença não. O formato do meu nariz que ficou é basicamente o formato que está, e eu acredito que não vai mudar muito mais do que isso. Todos dizem que o nariz desincha até completar um ano e muitos até depois de um ano ainda desincham mais. Então eu tenho esperança sim de que a ponta do nariz, né, que é a parte complicada aqui, porque o resto tá fininho, que desincha um pouco mais, fique com um aspecto melhor. Onde eu mais observei assim que desinchou bastante mesmo, a partir do quarto mês mais ou menos, foi essa parte da columela, tá? Eu fiz cirurgia aberta, né? Então foi cortado aqui, não tem cortes aqui porque eu não mexi nas abas, mas tem o corte da columela. E quando a gente faz uma cirurgia aberta, a nossa columela é destruída praticamente, né? Porque eles cortam aqui. Pelo que eu já vi, eu acho que é com uma espécie de tesoura que eles fazem o corte aqui. Então imagina, destrói essa parte aqui. Então é uma parte que demora bastante para cicatrizar. Só que eu percebi que era bem mais largo antes, né, do que está agora. Eu acho que essa parte aqui afinou bastante. Um dia eu fui passar o creme hidratante que o meu cirurgião deu ali para ir passando na cicatriz. E eu lembro que naquele dia eu disse, opa, tá diferente isso aqui. Foi um dia assim que eu observei bastante e foi a maior mudança que eu observei, tá? Porque bem na parte de baixo assim ela diminuiu de largura. Aqui para cima eu acho que ainda tá bem inchadinho, tanto no formato assim como na largura. Espero que afine um pouco mais, mas não sei se vai acontecer, não é? O meu nariz teve fratura, então tem todo ele, né, na verdade, ainda tem que desinchar, né? Talvez aconteça de desinchar ainda mais, mas todos dizem também que a ponta é a última coisa que desincha. Então, no momento, como vocês podem ver, o meu nariz está assim,
Vocês conseguem ver aqui mesmo no meu canal os vídeos anteriores à cirurgia, né, para saber como que está, ou lá no Instagram tem as fotos também. Dá para comparar bem, enfim, e ver o meu antes e depois. Vou colocar uma fotinho aqui só para vocês já terem uma noção. Quem tá chegando agora não me conhece, né, entrou por esse vídeo. Dá para ver que mudou bastante, né? Então, eu vou voltar nesse assunto mais adiante e falar se eu me arrependi ou não me arrependi, o que eu acho, o que eu não acho dessa questão do formato, da parte estética do nariz, tá? Bom, como que está o meu nariz, o que aconteceu nesses 6 primeiros meses? A partir do terceiro mês, né, depois do terceiro mês, mais a partir do quarto mês mesmo, é que eu pude ver algumas mudanças assim na questão da melhora da cicatrização. Porque logo que a gente faz a cirurgia, a sensação que se tem é que a gente tá com o nariz falso colado ali, né? Acho até que eu falo isso no outro vídeo, porque é uma coisa, pelo menos eu senti bastante isso, assim. Eu sentia muito o meu nariz. É uma coisa muito estranha, porque a gente não sente, por exemplo, as orelhas. A gente não sente, a gente sabe que elas estão ali, mas a gente não sente as nossas orelhas, né? O nosso nariz é a mesma coisa. A gente sente se a gente toca ou se a gente tá sentindo alguma coisa, enfim. Quando respira, a gente sente ali o ar entrando. Mas a gente não fica sentindo que tá ali, que tem uma coisa ali, né, colada no nosso rosto. Quando a gente faz a cirurgia, principalmente com fratura, a gente tem essa sensação de que a gente fica sentindo o nariz ali o tempo todo. Essa sensação foi diminuindo, principalmente a partir do terceiro mês, foi aliviando. E hoje eu ainda sinto, mas é bem menos. O que eu sinto mais hoje, falando de sensações, né, é a parte interna, tá? No meu caso, foi uma cirurgia grande, eu mexi bastante na parte interna, né? Eu fiz a turbinectomia e também septoplastia, né? Porque eu tinha desvio de septo. Então, o nariz foi mexido na mucosa interna, foi cortado os cornetos na parte óssea, foi costurado lá dentro, enfim, foi muito mexido. Então, eu sinto que ainda tem muita coisa para cicatrizar, tá? O meu nariz ainda não tá perto de estar cicatrizado, longe disso. Então, se você acha, assim, que vai fazer uma cirurgia desse tamanho, se for o seu caso, né, como eu fiz, e que logo, logo vai estar tudo bem, não é bem assim, tá? O nariz é um membro do corpo que demora bastante, principalmente porque tem mucosas, enfim, então realmente demora, não adianta. Tem que ter paciência, tem que esperar, porque demora bastante para cicatrizar tudo. Mas cada caso é um caso, depende muito do que você fez, depende de como foi feito o cirurgião que fez, depende de muita coisa, depende da sua saúde, de como o seu corpo vai responder ao tratamento, enfim, depende de muita coisa mesmo. Mas, como eu disse, sempre é bom saber de alguém como que foi, né? Caso aconteça parecido com a gente já tem ali como se basear. Tá? Então, com respeito à sensação, você tem que estar ciente disso. Você vai ficar sentindo ali que o seu nariz foi mexido, costurado, recortado. Você vai sentir isso por muito tempo. Tá? Eu estou com 6, quase 7 meses e eu ainda sinto muito. Eu tô aqui falando com vocês e tô sentindo toda essa parte, principalmente a parte da ponta, porque agora melhorou muito essa parte aqui. Mas a parte da ponta do meu nariz, essa parte, né, como se olhasse por aqui, né, a parte interna aqui, eu fico sentindo aquilo ali o tempo todo. E agora a gente tá em clima seco aqui, e isso tem afetado bastante o meu nariz, tá sangrando bastante sempre que eu vou limpar, sai sangue no cotonete. Então, eu tô sentindo mais, mas por conta do ressecamento, tá? Então, o clima, tudo interfere também. Vai melhorando um pouquinho a cada mês, né? Mas eu acho que eu só vou me sentir melhor mesmo depois quando eu estiver lá, completando um ano mesmo. Agora, falando a respeito dos pontos para vocês, eu acho isso uma coisa bem interessante de falar, porque quando eu li ali no grupo, né, eu acompanho num grupo do Facebook ali o pessoal, mais de um grupo, eu entrei de rinoplastia para saber como é o caso, né, das outras pessoas e tal. E eu sempre lia o pessoal colocar assim: vai sair horrores de dentro do seu nariz, sai cobras e lagartos, você vai ver que é assim e tal. E aí eu fiz a cirurgia e deu 1 mês, e deu 2 meses, e deu 3 meses e não saía nada de dentro do meu nariz. E eu me lembrava disso que eu tinha lido ou visto em outros vídeos que eu assisti, do pessoal falando, eu ficava assim, mas gente, por que do meu nariz não sai nada? Porque não saía nada do meu nariz. Aí fazendo 4 meses mais ou menos,
começou a acontecer de sair coisas, sujeiras maiores do nariz, digamos assim. E a primeira delas foi um ponto. E aí aconteceu até, né, um desses casos que eu quero falar para vocês, quando a gente mora fora do país que fez a cirurgia. Eu moro em Portugal, fiz a cirurgia no Brasil. E então eu não tenho os meus cirurgiões aqui, né? Eu tive um cirurgião plástico e uma cirurgiã da parte funcional, né? Foi médica otorrino. Então, a minha comunicação com eles é pelo WhatsApp. Então, qualquer coisa que aconteça, eu tenho que falar com eles por ali. E aí teve um dia que eu percebi que tinha um negócio nessa narina, assim, mas estava bem lá dentro. Uma coisa branca que estava, assim, lá no meio eu não conseguia tirar. Eu limpava com cotonete, lavava com soro, aquilo não saía. E eu achei isso muito estranho, eu falei com eles. E o médico, a princípio, não sabia me dizer o que era, claro, porque sem ver é complicado, né? E aí ele só me alertou assim, ele disse pra mim não ficar fuçando lá dentro do nariz, porque ele disse, tu pode até puxar tua mucosa pra fora, alguma coisa assim ele falou. Gente, eu fiquei apavorada na hora que ele falou isso, porque daí eu já tava achando que eu tava puxando alguma coisa que não devia lá de dentro. Aí eu parei de fuçar, porque até me doeu um pouquinho uma hora que eu tentei assim, né, puxar com o cotonete. Então, eu esperei, eu vou esperar então, né, vamos ver o que acontece, eu disse pra ele. Aí passou 2, 3 dias e veio mais pra fora aquilo, né, era uma coisa branca assim, só que não era um fio, sabe, era uma coisa gordinha. E eu consegui tirar foto e mandar pra ele, do meu nariz, olha só a situação, né, é assim que a gente trata, né, quando tá morando fora, né, o médico tá longe. Aí ele olhou e disse pra mim, é um ponto que tá caindo, tu pode tirar, tu pode cortar, tu pode puxar, e, né, ele disse pra mim pra ter mais conforto e tal, eu disse pra ele, não, eu vou esperar cair, eu não vou mexer nisso aí, eu tinha medo de infeccionar, alguma coisa assim, machucar o nariz, né, e aí, se eu não me engano, foi no dia seguinte, ou no máximo 2 dias depois, quando eu fui lavar o nariz, saiu, né, aquela coisa que tava ali pendurada, que eu não sabia o que era. E era assim uma coisa mais durinha, envolta em meleca, né? Sempre sai tudo envolto em meleca, não tem jeito, né? Assim é nariz e assim continua sendo mesmo depois da cirurgia. Então, saiu aquela coisa ali. Depois aconteceu várias outras vezes nas 2 narinas. E aí eu já sabia que eram pontos. Então, gente, assim, depois do 3º mês até agora, pouco tempo atrás, agora que faz um tempinho já que não sai nada assim parecido com ponto, mas não faz muito tempo não, tipo assim, algumas semanas atrás ainda estava saindo. Então, entre o 4º e o 6º mês, eu fiquei perdendo pontos. Isso é uma coisa que eu não sabia que era assim, que acontecia, pelo menos no meu caso foi assim. Foi dentro deste período, tá? Então, quando eu vi o pessoal falando, ai, sai horrores, sai isso, sai aquilo, o meu só começou a sair alguma coisa do meu nariz depois do 3º mês. Então, se você ainda não fez a cirurgia ou recém fez a cirurgia, e você está se perguntando também, mas não vai sair cobras e lagartos aqui do meu nariz, pode ser que comece a sair só bem depois. Mas também, né, novamente, cada caso é um caso, pode ser que algumas pessoas saiam coisas antes, caiam pontos antes, outros talvez o corpo absorva, eu não sei. Cada caso é diferente. E no meu tem sido assim. Agora eu não sei se tem mais alguma coisa para cair aqui. O que tá acontecendo é que eu tô sentindo que ele tá sujando bastante. Tem bem mais sujeira, né? Eu tô limpando mais, mas como nós estamos na primavera aqui e aqui o clima é seco durante o verão todo, eu acredito que seja uma reação ali da mucosa também, né? Que tá sujando mais, tá formando mais muco e tal. Então eu tô tirando mais sujeira. Tô tendo que lavar mais vezes por dia. As lavagens eu faço assim, o médico não me deu muita instrução, a médica na verdade, que seria a otorrina, né? Com respeito às lavagens, tá? Eu que perguntei na época como que era para fazer, eu já sabia que o pessoal fazia assim, de lavar com soro, limpar e tal, um cotonete, porque o meu dedo já não entra no nariz. O meu dedo não entra. E eu que não vou forçar nada aqui, não sou louca, né? Então não tem jeito, tem que ser com cotonete. Eu lavo com soro, né? Coloco o jato assim, lavo bem e assoo o nariz, guspo aquele soro, né? Que vai pela garganta, deixo cair pela garganta, guspo e depois assoo o nariz e então limpo com cotonete. Depois eu passo cotonete úmido com soro também e vou limpando tudo assim, né? Bem bonitinho. Eu faço mais ou menos
5, 6 lavagens por dia no nariz. Principalmente agora que o clima tá seco, eu tô sentindo mais necessidade ainda. Já teve dias antes, né, de ficar seco assim, que 4 vezes no dia era suficiente, né? 2 vezes geralmente de manhã, uma de tarde, às vezes outra de noite já era suficiente, mas agora não, até umas 6 vezes no dia, muitas vezes eu lavo, por sentir essa necessidade. Então, saiba que no seu caso também vai ser assim, né? De acordo com a necessidade, o que você sentiu. Você sentiu que o nariz está fechando, você tem que ir lá e tem que lavar, tem que limpar, enfim, não tem jeito. Já aproveitando então, falando a respeito da respiração, né? A minha respiração, bom, eu fiz a cirurgia para melhorar a minha respiração. Eu nunca respirei bem, eu tinha problema desde que eu nasci para respirar. E o que acontece é que eu estou respirando pior do que eu respirava antes da cirurgia. Então, pelo menos por enquanto ainda está assim, tá? Principalmente agora esse período aqui que tá acontecendo isso, tô com mais dificuldade para respirar, tô tendo que lavar mais vezes o nariz porque fecha quase por completo mesmo. E muitas vezes eu me pego respirando pela boca mesmo estando em pé. Isso antes da cirurgia não acontecia. Eu só sentia necessidade de respirar pela boca ao dormir ou ao deitar, né? Ou ao fazer exercícios físicos, né? Fazer força, enfim. Então, agora não. Agora tá uma questão assim. De certa forma, minha respiração melhorou e de certa forma não. Por quê? Porque eu sei que o espaço lá dentro tá bem maior, eu percebo isso. Se o meu nariz tá bem limpo e eu vou fazer exercício físico, por exemplo, eu consigo me manter respirando pelo nariz e eu não me canso como antes. Eu percebo que o corte dos cornetos foi de grande ajuda, né? Quanto para liberar espaço lá dentro, porque realmente era muito fechado, eu tinha os cornetos muito alongados, eu tinha até esporões nos cornetos, enfim, tinha que ser removido mesmo. E melhorou. O problema é a parte estética. A mudança na parte estética fechou muito o meu nariz aqui. E como tem coisas aqui cicatrizando ainda bem na entrada do nariz, né? Logo aqui, só que para cima, isso tá dificultando a minha respiração. Então, eu não tenho o que fazer no momento, eu tenho que esperar esse 1 ano para saber como que vai ficar realmente. Caso a respiração não melhore, eu tenho que ver com o médico, né? O que pode ser feito. Mas no caso da respiração, sim, tem dias que é complicado, já tem outros dias que é mais tranquilo. Para dormir, depende muito de como está o meu nariz, né? Se tá mais tranquilo, tá bem limpo e tudo, eu consigo eu percebo que eu passo alguns períodos respirando pelo nariz, mais outros eu respiro pela boca. Então, assim, ainda tá ruim, né? Não tá bom. Eu espero que isso melhore, porque afinal de contas, o motivo principal da cirurgia era respirar melhor, né? Era ter uma qualidade de vida melhor. E no momento isso não está acontecendo. Como é o caso da dor, tá? Muita gente sabe, né, que cirurgia de nariz, todo mundo fala, cirurgia de nariz não dói. Não é que não dói, né? É uma cirurgia que ela não fica doendo assim sem você tocar. Você não fica sentindo, você sente o nariz, você sente desconforto, muito desconforto. Mas não é uma coisa que fica ali doendo, né? Logo que eu fiz a cirurgia, eu até senti em alguns momentos latejava, alguma dor em algum ponto, assim. E até depois também, alguns dias, às vezes, aconteceu e assim, de ter alguma dor local, mas é por pouco tempo e já parava. A dor que se sente no nariz, principalmente no caso de quem tem fratura, é a dor ao toque, tá? Então, se tocar no nariz, né, pressionar ali, mesmo que pouco, dói. Isso nos primeiros meses é mais intenso. Agora, por exemplo, eu já quase não sinto nada, mas eu ainda sinto, mesmo com 6 meses, tá? E uma coisa que eu não podia de jeito nenhum na hora de passar os cremes no meu rosto, se eu puxava a pele assim, ó, refletia muito no nariz. Isso melhorou nos últimos meses. Já tá bem melhor, mas igual eu não posso puxar muito próximo aqui, ó, que mexa no nariz, eu não posso puxar porque eu vou sentir ali. Não é que vai doer, mas eu vou sentir, sabe? Dá um susto. E alguns dias, como agora, uns dias ontem até mesmo eu tava sentindo ainda, às vezes começa a latejar uma parte aqui assim, bem aqui assim, não é no nariz, sabe? É do lado. E eu não sei se é porque tá inchando ou é por causa do clima, tava chovendo também, pode ter alguma influência, enfim.
Quanto ao uso de óculos, por exemplo, né, que é uma coisa que quando eu colocava, tentava colocar, eu sentia desconforto ali, até uma dorzinha local, até porque o meu nariz foi lixado bem aqui assim, ó, que é muito próximo da onde pegam os pezinhos ali, né, aquelas plaquetinhas do óculos. Então, eu evito ao máximo usar, mas se eu preciso colocar, eu coloco 2 camadas de micropore bem aqui onde vai pegar esses pezinhos do óculos. E assim eu fico até parar de usar o óculos. E eu tento usar o mínimo possível, eu fico tirando toda hora, colocando só quando eu preciso mesmo. Como é o caso de estar caminhando no sol e tal, né? Eu vou pra sombra, eu já tiro, porque eu tenho muito medo que marque ou que volte a ter os ossinhos que eu lixei ali, porque eu tinha 2 pontas de osso bem aqui na lateral. O meu médico liberou para usar, mas eu não me sinto segura para usar e eu sinto desconforto com o peso do óculos também, né? Então, quanto mais leve o óculos, melhor. Então, eu vou procurar esperar até completar 1 ano, pelo menos, para normalizar o uso do óculos, né? E eu sei que para algumas pessoas, os seus cirurgiões falam para evitar o uso do óculos no primeiro ano. Então, eu tô fazendo isso, eu estou evitando porque eu tenho medo que fique marcado, enfim, e que prejudique de alguma forma. Curativos. Muitos sabem, né, que alguns médicos recomendam fazer o curativo em casa para dormir, que é colocar a fita micropore, né, no nariz assim e em cima e tal. E alguns médicos pedem para usar por um determinado tempo. A gente sai, depois que tira a tala, o médico coloca um curativo desses, geralmente a gente fica por 1 semana. E depois alguns médicos não dizem para usar mais e outros dizem para usar. No meu caso, ele não disse para usar, eu que pedi para ele para usar, né? Eu perguntei se eu podia e ele liberou. E ele só disse para mim cuidar da questão da oleosidade no nariz e tal, falou que o problema podia ser a oleosidade na minha pele, mas que eu podia usar o curativo, não tinha problema. Eu gosto de usar, principalmente no início foi muito bom porque eu me sentia mais segura para dormir. Eu morria de medo que meu esposo batesse com a mão ali dormindo em mim. Ele nunca bate, mas sei lá, quando a gente tá assim, né, com um machucado ou como esse é o caso, uma cirurgia, a gente fica com muito medo que alguém bata em nós mesmos, né? De alguma forma que a gente bata no nariz. E com o curativo eu me sentia mais segura. Então, com mais ou menos 1 mês de cirurgia, eu comecei a fazer os curativos para dormir. Então, no início, eu dormia toda noite com o curativo e agora eu ainda uso, com 6 meses eu ainda faço. Por exemplo, noite passada eu dormi com o curativo. Por quê? Eu percebo que o nariz fica mais desinchado mesmo durante o dia, né? Que geralmente a gente acorda com ele mais inchado e ele vai desinchando durante o dia. Mas nos dias que eu não uso o curativo, ele não desincha muito, ele desincha um pouco, mas parece que ainda fica. Quando eu uso o curativo, eu sinto que ele desincha mais durante o dia, sabe? Ele fica mais fininho. Então, eu prefiro usar, principalmente assim, se eu vou gravar vídeo, se eu vou sair, eu faço o curativo para dormir. Mas às vezes eu passo 2, 3 dias sem fazer. Eu tô alternando assim, para não usar direto, porque eu acho que tudo que é demais pode fazer mal também. Já ouvi dizer que usar o curativo demais pode fazer mal. Afinal de contas, está tudo cicatrizando ali, a pele foi descolada, ela tá se adaptando de novo ali no nariz, a pele está em movimento, né? Porque eu tive bastante sobra de pele, então a pele tem que ir diminuindo e tem que ir indo para o lugar, tem que ir se acomodando. Então eu acho que usar o curativo sempre pode não ser bom, mas para a questão até de modelar o nariz tudo, eu acho interessante sim, muitos médicos aconselham, então eu resolvi usar. Eu tô usando essa fita aqui, que eu compro aqui em Portugal. Ela diz Made in Germany, então ela é alemã, mas eu compro na farmácia aqui. E essa fita, ela não é micropore, porque eu não me adaptei com micropore. Micropore sempre deixa resto de cola no nariz e é uma tristeza para tirar. No Brasil eu comprei um tipo de micropore que não deixa, é para pele sensível, tal, não cola tanto, não deixa, né, resquícios assim. Mas aqui eu não encontrei aquela fita, então eu comprei essa. E ela é tipo um tecido, essa fita aqui, ó, tá? Ela é tipo um tecidinho. Ela é branca assim. E até desfia que nem tecido, ó. Eu acho que é, na verdade, né? Um tecido. E ela é pra
para pele sensível ou para fazer coisas, por exemplo, até procedimentos, tem que colar alguma fita perto dos olhos, tudo se usa essa fita. Foi o que a menina da farmácia me explicou, então eu comprei para experimentar e realmente foi muito boa. Então é a fita que eu tenho usado. Eu tiro de manhã, não fica nada de cola, é mais fácil de remover, a fita também. Então foi a que eu me adaptei para usar. Até aproveitando, vou mostrar para vocês o soro que eu uso, né? Porque no Brasil eu comprava esses tipo Sorine, né? Que tem o jatinho, aqueles são os de metal, que são bem caros para comprar, né? Principalmente a gente que usa muito, assim, porque imagina, lavando o nariz 4, 5, 6 vezes por dia, a gente acaba usando muito. Quando eu cheguei em Portugal, eu tinha trazido do Brasil uns 2 tubos daqueles. E eu fiquei pensando o que eu vou usar quando eu terminar. Eu sabia que aqui era caro para comprar também essas coisas. Mas aí no supermercado eu encontrei estes soros. Esse aqui são 2 tamanhos diferentes, é um de 60 ml e um de 100. E isso aqui é o que me salva, porque é muito baratinho, né? São centavos. E ele tem o biquinho aqui, então é fácil de aplicar, é só colocar a cabeça para trás assim, a gente aperta e dá para lavar super de boa. E é uma quantidade que eu posso usar uns 2, 3 dias e não estraga, né? Ele dura esse tempo fora da geladeira, então foi assim, o ideal. Eu carrego na bolsa, é o que eu tenho usado. Ficou o outro tubo que eu trouxe do Brasil, do outro Sorine, ou não sei se é Sorine ou é outra marca, mas tipo Sorine, né, que tem o jato contínuo, eu deixei, tá ali para me usar em algum momento que eu acho melhor e eu uso isso aqui, me adaptei super com esses sorinhos e é o que eu tenho usado. Quanto à cicatriz da columela, tá? Ó, a minha, dá pra ver ali que é uma parte mais escurinha, né? A minha cicatriz, o médico disse para mim tratar da seguinte forma, ele me deu um kit, né, no dia da cirurgia, que foi uma necessaire que eu mostrei no outro vídeo, onde veio medicações e veio também um cremezinho, um tubinho assim, que é um creme, tipo um sérum, para usar na cicatriz. Mas ele me orientou para usar a partir da 3ª semana depois da cirurgia, então contei 3 semanas depois da cirurgia para começar a usar esse creme na cicatriz. Antes disso eu não usei nada, absolutamente nada na cicatriz. Eu sei que algumas pessoas já começam com pomada desde o momento que tiram o curativo, né, na 2ª semana e tudo. No meu caso, não foi essa a orientação. Então eu fiz como ele mandou, né? Eu comecei a usar aquele cremezinho a partir da 3ª semana e aí era para usar por 4 meses corridos, né, a partir da 3ª semana. Eu já fechei, eu tô no 6º mês, ainda tenho o tal do cremezinho e eu continuo usando. Eu continuo passando, porque às vezes eu até sinto ressecado ali, então eu vou usar até acabar aquele cremezinho, mas pode ser também o Cicaplast Balm da La Roche, né, que muita gente conhece. Eu até falei para ele que eu tinha, ele disse para mim, se acabar o teu creme, pode usar isso, não tem problema, mas super sobrou o creme, ainda tô usando. Até vou mostrar aí para vocês como que eu passo o creme ali, porque eu quero dar uma dica interessante. Como vocês estão vendo aí, eu passo o creme retinho, né, bem embaixo ali da cicatriz, mas a gente não deve esquecer de passar também nas laterais, porque lembre-se que o corte, ele não é só aqui na frente, né? Provavelmente foi usado uma tesoura cirúrgica para cortar, então a cicatriz ela vai para lateral da columela, ela entra aqui. Se você tratar só aqui na frente, a sua cicatriz aqui na lateral, que dá para ver olhando por aqui, ó, ela vai ficar descuidada, então pode ficar muito aparente por você não hidratar, não cuidar ali. Ele orientou para usar esse creme 2 vezes no dia, né, pela manhã e à noite, mas eu usava 3 vezes, ou eu usava no meio do dia, eu usava o Cicaplast em vez da pomada, que eu não sabia que ia durar tanto tempo. E agora, praticamente eu tô usando 2 vezes no dia só, mas quando eu me lembro, eu vou ali e passo no meio do dia também, porque eu quero manter bem hidratado, né? Pele quando tá se recuperando assim, é bom manter bem hidratada. Então, muitos sabem que a gente fica com a pele super oleosa depois da cirurgia, né? Eu acredito que seja justamente pela pele ser descolada do nariz, enfim, por tudo que foi mexido ali, a pele responde a essa cicatrização de uma forma assim,
com óleo, né, expelindo muito óleo, produzindo muito óleo. Isso já melhorou, tá? Até o 3º mês eu senti mais. Ainda tem, principalmente na noite que eu uso o curativo, eu acordo com um bigodinho de óleo aqui e aqui em cima, bastante óleo também. Mas já diminuiu bastante, já está praticamente normal, tá? Do que era, já não tem mais tanto problema com isso. Como que eu cuidei? Porque antes eu fazia esfoliação, né, na pele toda, inclusive no nariz, e no nariz é onde eu colocava mais pressão, eu limpava bem a pele aqui, porque eu tenho muitos cravinhos, tenho poros dilatados, então enche de cravinhos, tem que estar sempre limpando os poros. Então, como que eu fiz agora que eu não podia estar fuçando no nariz, né, não podia estar fazendo pressão, não podia estar limpando tanto também. Então, eu cuidei com óleo, tá? Ou óleo de coco, ou agora eu estou usando o Cleansing Oil para remover a maquiagem, e aí eu já aproveito e limpo com o Cleansing Oil ali também. Mas o óleo de coco é maravilhoso. Muitas vezes eu uso óleo de coco para remover a maquiagem, eu aproveito e já faço uma massagem. Aí tem que ser delicadamente, né? Agora eu já consigo tocar mais no nariz, mas no início era muito complicado tocar no nariz, era bem difícil fazer qualquer coisa que eu precisasse tocar no nariz. Essa sensibilidade já diminuiu bastante, então eu já consigo tocar mais, mas mesmo assim é estranho ainda e tem que ser com cuidado. E até é bom, no caso do óleo de coco, é bom deixar uns minutinhos ali o óleo para limpar bem mesmo os poros. E aí depois a gente lava, remove, né, com água e um sabonete próprio para nossa pele. Então é assim que eu estou limpando, eu não estou conseguindo usar nenhum produto, nada de esfoliante assim, mas só com óleo eu tenho conseguido manter a minha pele bem limpa, principalmente nessa região que é uma região que suja bastante. Eu estou conseguindo manter os poros limpos, né? Só que eu não posso deixar de fazer, pelo menos uma vez na semana, 2, tem que fazer essa limpezinha ali com óleo para limpar bem. E uma coisa que eu não fazia e que eu tenho feito, né? Porque eu penso assim, tudo que ajuda, tudo que possa ajudar esse narizinho a se recuperar, eu tô fazendo. Então, os produtos de qualidade que eu passo no rosto, que tem princípios ativos, eu tô passando na pele do nariz também, né? Porque essa pelezinha aqui tá regenerando mesmo, ela precisa diminuir, precisa ir para um lugar. Então, eu uso, inclusive, ácido, às vezes eu passo na pele do nariz para ajudar a dar uma afinada, né? O ácido que eu uso Vitanol A. O ácido que eu uso no rosto, eu tô passando no nariz também, porque isso ajuda a controlar a oleosidade, ajuda a fechar os poros, a limpar bem e a promover a regeneração celular. Então, tudo que possa ajudar, né? Até vitamina C que eu não gastava no nariz, porque eu sempre pensei, né? Nariz não enruga, nariz não precisa de tanto cuidado. Tudo que eu posso agora eu passo no nariz para ajudar essa pele que tá ali se recuperando. Até sobre essa questão da pele, né? O meu nariz, como eu disse, sobrou bastante pele. E essa sobra de pele, ela vem pra ponta. Por causa da gravidade, né? Obviamente ela não vai subir, ela vem para baixo. Então, acontece em muitos casos, como aqui eu tenho, ó. Eu acho que dá pra ver no vídeo, né? Tá vendo que aqui, ó, nessa parte tem como uma bolinha? É mais branquinho. Esse lado aqui até não tem, mas já teve. Isso foi uma mudança que eu observei desde o 1º mês, assim, né? Tinha dias que tava bem maior e tinha nas 2 narinas. Ultimamente eu tenho percebido só desse lado aqui. E isso é um acúmulo de pele, tá? Então, até quando eu uso o ácido, eu procuro passar bem ali para ajudar a pele a dar uma afinada, porque com a pele mais fina, ela vai para um lugar mais rápido, né? Então, isso aqui é uma coisa que não sei se vai acabar ficando, né? Se vai sair depois com o tempo, aqui eu já não percebo. Mas uma coisa que muda muito, apesar de eu não ter mexido nas abas, gente, as minhas abas aqui, ó, cada dia tá do jeito. Isso eu percebo muito mais do que a parte de cima do nariz. Eu quase não noto diferença no nariz de modo geral, ao passar do tempo, né? Mas as minhas abas, apesar de eu não ter cortado, eu acho que por essa questão da pele que tá se acomodando, cada dia está de um jeito, tá? Eu tenho uma assimetria nas narinas, como vocês podem ver. Essa assimetria está acentuada porque eu tenho uma parte aqui dentro da columela que tá como que inchado, mas não sei se isso vai para o lugar. E desse lado parece até que tá faltando, não tem, tá? Eu não sei como que vai ficar isso.
mas isso aumenta a minha assimetria porque fecha mais essa narina que já é a menor, ela já é mais estreita do que a outra, então ela parece menor ainda, por causa dessa parte ali dentro. Mas eu falo assim, a grossura aqui, ó, da minha narina, ela muda. Tem dias que as duas estão rechonchudinhas, tem dias que elas estão fininhas, tem dia que uma tá inchada e outra tá mais fininha. Eu vejo muita mudança aqui, nessa parte, que nem foi mexido. Aqui não foi mexido, então só pode ser essa questão mesmo de edema, né, que é líquido ali, inchaço, ou então essa questão da pele, né, que está em mudança. Então isso eu noto bastante diferença, tá? Dá pra ver que tá em processo ali, que a coisa tá mudando, né, tá mexendo, né, de certa forma. Então isso é uma coisa que eu observo, né, tem essa diferença aí, que esperamos que com o tempo melhore, mas a maioria das pessoas não fica com o nariz perfeito depois de uma cirurgia. Eu já não tinha um nariz perfeito, então agora também não é porque corrigi algumas coisas que vou ficar com o nariz perfeito. E aí, será que me arrependi? Passados aí 6 meses de cirurgia, o que eu acho de tudo isso, esse processo? É um processo caro, doloroso, demorado? Será que vale a pena tudo isso? Bom, de novo, né? Cada caso é um caso, depende de muitas coisas. Não está finalizado, eu tô só no meio do caminho, mas eu posso dizer para vocês já seguramente que o meu sentimento é nada, zero arrependimento. Eu já gosto muito do meu nariz como ele está. Ele está longe de ser um nariz lindo, maravilhoso. Não está. Eu não gosto do meu nariz olhando de frente. Eu acho que ele é bem estranho o jeito que ele ficou. Eu tô com uma ponta que não tem definição. É muito larguinha ainda, assim, maquiada melhor. Aqui no vídeo aparece muito melhor do que ele está. Mas se comparar com o que era antes, tá 1000 vezes melhor. Então eu não tenho do que reclamar. De modo geral, eu acho que melhorou bastante a minha aparência, né? O nariz era uma coisa que saltava aos meus olhos, assim, sempre que eu via uma foto, um vídeo, era uma coisa que me incomodava demais. Eu tô muito mais segura hoje, eu não me preocupo se alguém tá me olhando de lado, eu odiava o meu perfil. Eu não me preocupo se alguém está me olhando de cima para baixo, porque o meu nariz tinha um formato horroroso quando eu olhava aqui. E agora, olha isso. Olha esse nariz olhando de cima. Para mim tá ótimo, maravilhoso, tá lindo. Não tem do que reclamar. Eu só não gosto muito mesmo olhando assim de frente, eu ainda acho ele muito estranho, porque realmente não tá bonito. Mas de lado, principalmente esse lado, eu gosto muito. O perfil eu acho maravilhoso. Como esse lado é o mais inchado, porque aqui, ó, essa parte tá mais para baixo do que essa. Aqui, todo esse lado do meu nariz inchou mais e arroxou mais, inclusive, na cirurgia do que esse, tá? Então, aqui, essa parte, ela tá mais inchada, ó. Vem desde a columela e forma essa bolinha que eu falei pra vocês, isso aqui tudo é mais inchado. Então, quando eu olho daqui, como aqui tá mais pra dentro, fica um perfil melhor. Só que quando olha daqui, fica um nariz maior, porque aí aparece, dá pra ver daqui, dá pra ver esse lado aqui que tá mais inchado. Então, um perfil tá diferente do outro, né? Eu gosto mais desse. Espero também que isso melhore, mas se não melhorar, enfim, paciência, né? Então, gente, assim, o que eu acho que aconteceu, né? Porque alguns podem pensar assim, ó, mas paga caro, faz uma cirurgia plástica e não fica com o nariz como queria. Eu acho que entram duas coisas aí muito importantes, o que acontece. Primeiro é o formato anterior do seu nariz, tá? O que vai ser feito nele. E também, é claro, a habilidade do cirurgião plástico e o que o seu cirurgião tem de conhecimento, o que ele costuma fazer. O que eu acho que o meu cirurgião fez? É o que eu estou entendendo, analisando o meu nariz, como ele era antes, como ele está agora. O que eu entendo que o meu cirurgião fez? Ele corrigiu o maior problema do meu nariz na questão da aparência, que era, eu tinha uma ponta bífida, né? Então eu tinha aquela fenda no meio, um nariz com uma ponta muito larga. Ele era duplo, né? Era uma ponta dupla praticamente. O que ele fez? Ele fez o recorte onde precisava aqui no meio para juntar, unir essa cartilagem que estava separada e ele eliminou essa fenda que tinha aqui no meio. Ele corrigiu o problema, porém ele não lapidou o meu nariz. Eu acho que ele não mexeu nada na parte da cartilagem. Então o formato que eu tinha aqui, ó, na lateral do nariz, que era uma coisa assim mais gordinha, continua.
essa característica do meu nariz se mantém, porque ele corrigiu aquele problema ali, mas ele não mexeu, ele não tirou mais, sabe? Ele só tirou onde precisava para unir, né? Pelo que eu entendo, pelo que eu sei do que eu conversei com ele também antes, e depois, né, lá nas consultas, depois da cirurgia, eu entendo que o que ele fez foi isso. Eu gostaria muito que eu ficasse com uma ponta mais fininha, mais definida, mais bonitinha, mas dentro do que o meu cirurgião fez, talvez não seja possível isso por causa também de como era o meu nariz, né? Tem gente que já tem uma pontinha no nariz e aí é muito mais fácil ir para o lugar. E também tem cirurgiões que eu acho que fazem outras coisas, mexem de maneira diferente ali na ponta do nariz e conseguem deixá-la mais definida. O que o meu, acho que não fez, e acho que não vai ficar, né? Eu ainda tenho esperança que desinche, principalmente em cima aqui, porque eu acho que isso vai afinar a ponta do nariz se desinchar, onde tá altinho aqui. Mas é uma coisa também que, se não acontecer, paciência, né? Porque eu não vou refazer cirurgia de maneira nenhuma, só se precisar por causa da questão interna. Eu só vou mexer no meu nariz de novo se for muito, muito necessário por causa da minha respiração, porque eu não consigo me imaginar entrando na faca de novo. Então, eu só vou fazer isso se for muito, muito necessário mesmo. Por questão de estética, eu não mexo mais, né? Mesmo que não fique da forma como eu esperava, ou de um jeito assim que eu queria, né? Mais bonito. De modo geral, eu estou satisfeita. De modo geral, eu acho que está muito melhor e maravilhoso perto do que era. Então, não me arrependo nem um pouco. Espero que a minha experiência tenha podido ajudar você de alguma forma. Se quiser perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade em deixar aí nos comentários que eu respondo a todos. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!